A paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu estou aqui para gravar as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre estamos falando, aprendendo, estudando sobre os profetas menores do Antigo Testamento. Nós estamos, irmãos, na lição de número 12. Hoje, o profeta Zacarias. Ou seja, mais essa lição e mais uma e acabou o trimestre. Para a honra e glória do Senhor, podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Me conta aí, como foi para você a experiência de fazer o estudo? Eu posso considerar assim, uma introdução aos livros dos profetas menores. Não aprofundamos tanto, não estendemos tanto os livros, mas vou lhe falar. Repito, passei o trimestre todo dizendo, pega essa revista. Eu me arrependi de não ter comprado ela capa dura, para deixar ela guardada na minha prateleira. Porque, perfeito, subsídio perfeito, parabéns para a editora Betel. Parabéns para o pastor Antônio Paulo Antunes. Que Deus continue abençoando. Essa lição 12, e todas as lições tiramos aprendizados de grande valia. Então, se você me acompanhou aqui durante 3 meses, ainda falta mais a aula de número 13, porque você está na aula de número 12, que será aplicada na sua igreja no dia 17 de setembro de 2023, aula de número 12. Zacarias, vivendo hoje sem esquecer das promessas para o futuro. Meu Deus! Isso aqui dá um título de mensagem, né, irmãos? Viva as promessas de hoje, esperando o futuro. Viva o hoje, sem esquecer que você tem uma promessa vindoura. Eita, pregador vestido. Fui pregar hoje aqui pertinho da minha igreja, de onde eu moro, no Eldorado, igreja do pastor Emerson, lá o pastor Israel, pastora Rosana, revi os amigos lá. Bênção. E precisamos, irmãos, proclamar, viver o hoje, sem esquecer das promessas que está por vir. Abre aí sua Bíblia que nós vamos aprender um pouco mais sobre o profeta Zacarias. Texto áureo de hoje nos diz assim: E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão em meu nome, diz o Senhor. Zacarias, capítulo 10, verso 12. Zacarias tem uma particularidade que eu quero falar para vocês. Zacarias é considerado um profeta menor, porém Zacarias tem 12 capítulos. Deixa eu conferir com vocês se é isso mesmo. Se é 12? 12 não, 14. Isso aí, 14 capítulos, viu? É um profeta considerado menor, porém com 14 capítulos. É forte aí. Então já é uma informação. Então Deus está dizendo, eu fortalecerei. É Deus que está dizendo. Ô Zacarias, fala para o meu povo que é eu que vou fortalecer ele. Em quem? Em mim mesmo. Diz o Senhor. Eita, seja fortalecido nesse reta final da Escola Bíblica Dominical. Verdade aplicada. Antes de verdade aplicada. Hoje, estou gravando pós-culto, como eu já falei para vocês. Eu dei aula para a mocidade. Top. Gente do céu, top. A sala estava sensacional. O líder Mateus, a líder Kelly, ali, e se eu falar o nome dos outros jovens, eu posso errar. Todos que estavam lá, mas eu falo dos líderes que estavam. Top. Então, parabéns para o Coral Filadélfia nessa nova liderança de Mateus e da Kelly, né? E falamos isso aqui. Eu lembrei porque eu pedi para eles lerem a revista toda, irmão. Fiz eles ler tudo. Fiz eles ler o livro de Ageu completo. Foi, vamos ler tudo. Todo o livro de Ageu. A gente tem que incentivar os nossos jovens a estar na escola dominical. Se você é do grupo aí do WhatsApp, você viu a foto, né? Deles lá. Que eu lembrei da verdade aplicada, que eu mandei todos eles, cada um ler um pouquinho da revista. A verdade aplicada do livro de Zacarias diz assim: o cristão deve ser um instrumento de Deus para consolar e encorajar outros em tempos de perplexidade e aflições. Isso, irmão, esse é o nosso papel.
não somente como cidadão do reino. A gente pode incentivar ou instruir, orientar, aconselhar, encorajar, principalmente se você tiver o dom. Sabia que o dom de encorajamento, o dom de animação, de incentivo, é um dom, chama o dom de exortar. E exortar, já falei em outras aulas lá atrás, exortar não é bater, machucar, maltratar. Exortar é motivar, exortar é palavra de ânimo, exortar é animar. Então, a gente, além de ser cristão, já ter essa essência de poder incentivar, a gente pode ter esse dom que é para ser mais específico ainda. Então, todo cristão tem que estar aqui, instruindo de consolar e encorajar outras pessoas em tempos difíceis, complexidade. E aí eu trago até a memória. Eu sempre esqueço o nome do lugar, mas foi fogo nos Estados Unidos, água aqui no Brasil e terremoto, Marrakech, se eu não me engano. Então veja, perplexidade, a gente tem que fazer o quê? Palavra de ânimo, encorajamento para essas pessoas, tá bom? Seja esse discípulo de Cristo encorajador. Os objetivos de hoje é apresentar o cenário do profeta Zacarias, falar de forma panorâmica sobre as visões de Zacarias, extrair lições do livro de Zacarias para os nossos dias. Por que ele fala aqui no ponto 2, uma visão panorâmica, professores? Porque, como eu falei, como é 14 capítulo, então é um pouquinho extenso para a gente tratar de uma aula só. A gente poderia dividir Zacarias fácil aí em 3 lições. Professor? Poderia. Mas como ele se encaixa em profetas menores, vai ser só uma lição. Então vai ser um panorama geral sobre o livro de Zacarias, tá bom? Leitura de hoje, texto de referência, Zacarias capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, uma leitura corrente. Na descrição do vídeo, se você não adquiriu essa revista, que eu acho muito difícil alguém estar assistindo essa aula e não ter a revista da Escola Bíblica Dominical, certo? Diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias. É isso mesmo. Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgosto com os vossos pais. Menino, que é isso? Como que o profeta vai pronunciar uma palavra de Deus dizendo que Deus está desgostoso com os pais daquele povo ali? É o texto, irmão. Eu estou desgostoso, assim diz o Senhor. Portanto, diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui que Deus está dizendo: venham ou retornem para mim, que eu retornarei para você. Se você pegar a lição de Ageu, a lição passada, ela é junta, tá? Ageu e Zacarias contemporâneo. Quem fala isso? Esdras, tá? Esdras capítulo 1, se eu não me engano, verso de número 5. Não, Esdras capítulo 5, versículo 1 e 2. Se não me engano, e depois Esdras capítulo de número 2, versículo 14. Deixa eu ver se está na memória isso aqui ou não. É isso mesmo, aí ó, está na memória. Esdras capítulo 5, 1 e 2 fala de Zacarias e Ageu, e Esdras capítulo 6, verso 14. Tá? Então, ele está dizendo a mesma coisa que falou Ageu. Voltem a mim, queiram o meu templo. E aqui eu estou desgostoso com os pais de vocês, mas se vocês vierem a mim, eu permanecerei com vocês. Não foi eu que me afastei de vocês, foi vocês que se afastaram de mim. É isso que Deus está dizendo. Te lembra o quê? Livro do Gênesis, Jardim do Éden. Que quando o homem peca, não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus, se escondendo. Olha aí, uma coisa ligando completamente, voltando lá nos primórdios do livro de Gênesis, tá? Verso 4 diz assim: e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora de vossos maus caminhos e das vossas
mais obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Deus está falando para o tempo de Zacarias, para aquele povo de Zacarias, aprendam com o erro dos seus pais, que não quiseram me ouvir, porque eu já havia falado. Olha só, é uma lição, mesmo sendo livros diferentes, é sistemático. E muitos deles até cronologicamente vai se encaixando. Deus já havia falado, e ele traz à memória, porque nós estamos encerrando aqui, né? A próxima lição já é o fechamento dos profetas menores, e Deus dizendo, estou avisando, avisei, e vocês não quiseram ouvir. Os pais, aí Deus está trazendo a memória dizendo, então vocês, filho, ouçam, não sejam como seus pais, ouçam, porque eu já enviei profetas. O que te lembra? Novo Testamento. Jesus diz o quê? Jerusalém, Jerusalém, que mata o quê? Os profetas que são enviados. Olha Deus aqui falando, na verdade Jesus falando o que Deus já havia falado em Zacarias capítulo 1, verso de número 4. Que Deus já tinha mandado diversos profetas e eles não quiseram ouvir. Então a gente já aprende aqui que a gente tem que estar atento ao que Deus está dizendo no passado, para que a gente viva o presente, para que a gente possa projetar o futuro. É forte. Livro de Zacarias. Hino de hoje, sugerido 416, 418, 485. Professor, por que você fica falando para cantar os hinos da harpa? Porque, irmãos, a gente não pode deixar de louvar a Deus. Louvar, de abrir a boca, cantar a Deus. Então, como a revista sugere, é bom, você sabe cantar? Canta. A nossa igreja mesmo tem um hábito. A gente começa a escola bíblica dominical escolhendo 2 hinos desse. A gente canta. E a gente tem que entender que a gente também engrandece Deus com os louvores, tá bom? Por isso que eu falo sempre. Motivo de oração de hoje. Ore para ser um instrumento de Deus para consolar e encorajar outros. Vamos orar? Bora, deixa eu tomar um gole de água que eu ministrei. Acabei de vir de uma ministração. Pronto. Vamos orar? Para que você seja um instrumento para consolar e encorajar outras pessoas? Oremos então. Soberano e eterno Deus, primeiro agradecemos a Ti pela vida do pastor Antônio Antunes, que preparou esse estudo para nós. Agradecemos a Ti para a editora Betel e, acima de tudo, queremos pedir a Ti, Pai, que nos dê coragem para poder falar do Teu consolo, para falar, Senhor, que Tu é um Deus que ajuda, que socorre. Então nos faz ser esses conselheiros, esses consoladores, esses que encorajam a outro, exortar, animar, colocar para cima essas pessoas. Faz de mim alguém que possa animar os que estão tristes. Faz de mim instrumento para que eu possa ser um consolo ou encorajar as outras pessoas que precisam de socorro. Eu me coloco à tua disposição para ser esse instrumento de consolo e de encorajamento em nome do teu Filho Jesus. Amém? Então, vamos para a nossa introdução, que nos diz assim: Zacarias foi uma voz profética para trazer ânimo e vigor para todos que se achavam desanimados. Sua profecia é um chamado ao arrependimento e uma palavra de esperança mediante ao sincero arrependimento. Pega do mesmo jeito lá no livro de Ageu, uma proclamação de arrependimento. Mas, acima de tudo, ele fala que Zacarias está trazendo ânimo para o povo. O templo já estava pronto, o povo já estava adorando no templo. Então, se animem para que vocês não venham desfalecer no decorrer da sua jornada. É um aprendizado que a gente vai ter lá atrás, aliás, lá na frente, quando chegar a Zacarias para os dias de hoje. Ponto de número 1, o cenário do profeta Zacarias. Vamos ver o cenário que ele estava, qual o contexto. Lembrando que ele era contemporâneo de Esdras e de Ageu, tá bom? Zacarias, assim como o profeta Ageu, motivou o povo a completar a edificação da casa do Senhor, que aconteceu em 516 a.C.
Muitos dos judeus optaram por continuar na Babilônia, por já terem construído suas vidas naquele país. No entanto, os que voltaram depois de vencido o desânimo, trabalharam aplicadamente na edificação do templo. O profeta Zacarias não somente os motivou, mas também lhe deu uma visão dos propósitos de Deus para depois da reconstrução da casa do Senhor. Aqui tem uma pequena ênfase que precisa dar. Que teve judeu que não quis voltar com a deportação. Pode voltar, volta para a terra de vocês. Rei Dário autorizou, bora todo mundo voltar. Teve gente que falou, não, a gente já construiu casa, a gente já constituiu família, a gente já tem negócio, já estamos vivendo bem aqui. Só que viver na Babilônia era um problema, porque não tinha adoração plena para Deus. Era um lugar onde era várias adorações. E teve gente que não quis. Mas aqueles que quiseram, tiveram a oportunidade de reconstruir e, acima de tudo, poder receber ânimo para continuar firme, tá? Vou dar essa ênfase aí, que teve gente que não quis voltar do cativeiro, preferiram ficar lá por já ter a sua vida constituída lá. Por quê, professor? Nem todo mundo lá era escravo? Não, era não. A Babilônia, como eu falei, ela não queria, a Babilônia nunca impôs que outro povo deixasse de adorar o seu Deus, no entanto, que adorasse os seus deuses. É a pior escravidão. Não é só aquela que impede você de adorar o seu Deus, é o que faz você adorar outros deuses, secretismo, misturado tudo. Então era pior, porque se você adorasse Deus, o Deus Criador, o Deus Jeová, Javé, como você quiser, o Eu Sou, ponto, e adorasse outros deuses, para Deus não recebia a sua adoração, porque Deus não divide a sua adoração com ninguém. Ou é Ele, ou não é Ele. Não tem meio termo, tá bom? Mas um povo quis ficar lá. Mas Deus conta com aqueles que querem andar com Ele. 1.1. Conhecendo um pouco mais o profeta. O nome do profeta significa Deus lembra. Que bom, hein? Dá para colocar esse nome de Zacarias, irmãos. O nome conjunto, Ageu Zacarias. Festivo, Deus lembra. Ou Zacarias Ageu. Deus lembra da festa. Pronto. Eita, tá grávida aí? Põe o nome do teu menino aí. Zacarias Ageu. Lembra de festa. Os dois nomes, os dois significados, né? Contextualizando. Ou Deus recorda-se. Que top, hein? Zacarias provavelmente nasceu na Babilônia e estava entre os remanescentes que retornaram a Judá em 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel e de Josué, em data posterior, quando Joaquim era sumo sacerdote. Zacarias teve a oportunidade de suceder o seu avô. Olha, aqui é muito interessante. Eu estava escutando, agora eu não lembro quem foi, se foi o Hernandes Dias Lopes ou se foi outra pessoa. Confesso que eu não lembro. Provavelmente o pai de Zacarias já estava morto, por isso que não fala que ele assumiu o sacerdócio do seu pai. Ele fala que assumiu o sacerdócio do seu avô. Né? Não sei se você prestou atenção, porque o sacerdócio ele era passado de pai para filho. Então, quando fala que Zacarias assumiu o sacerdócio no lugar do seu avô, é que o seu pai provavelmente havia morrido na Babilônia. E a gente vê isso aqui, Zacarias, capítulo 1, verso 1. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, então ele tinha pai, porém ele não conseguiu assumir o sacerdócio do pai, que provavelmente o pai dele morreu, e o avô continuou exercendo o sacerdócio, e na hora certa Zacarias assume o lugar do seu avô, que é o verso de número 7.
que diz assim: ao 24 dias do mês, um décimo, que é o mês de Sabate, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo. Então, ele tinha pai, o pai era sacerdote, porém ele não assume da mão do pai, ele assume da mão do avô. Provavelmente o seu pai havia falecido. Muito legal. Continuando aqui, ó. Como chefe daquela família ou clã sacerdotal, alguns estudiosos acreditam que o pai de Zacarias, chamado Baraquias, tenha morrido ainda muito jovem, porque Zacarias sucedeu o seu avô, certo? Então, esse é o contexto da vida de Zacarias, né? Conhecendo um pouquinho sobre o profeta. Então, ele vem de uma linhagem sacerdotal. Avô, pai e ele, Zacarias, a terceira geração servindo ao Senhor. 1.2. A mensagem do profeta. Já falamos no começo, né? A mensagem do profeta não é muito de castigo. Lógico que tem. Todo mundo precisa melhorar em alguma coisa. Quem não precisa melhorar é Deus, o Espírito Santo e Jesus. Ponto. Mas nós estamos sempre melhorando. Isso é fato. Eu falava isso hoje para um amigo, o meu amigo Emerson, o Tuta, aqui do companheiro aqui do nosso canal. Eu dizia para ele: eu não sou o melhor professor do Inamar. E pretensão horrorosa minha se eu achar que fosse. Tem muita gente que sabe ler melhor do que eu, tem uma melhor hermenêutica, uma melhor exegese, uma melhor oratória, mas isso não me diminui, porque eu entendo o meu lugar e eu consigo ministrar a Deus do jeito que eu sou. Vai ter gente que não gosta? Não tem problema, é o que eu quero falar. Não importa quem era o seu avô, não importa quem era o seu pai, importa quem você é em Cristo. Recebe aí, crente, certo? A mensagem do profeta, a mensagem é de ânimo, tá? A profecia de Zacarias começa com uma chamada ao arrependimento, seguido por 8 visões. Cada uma delas tinha o objetivo de encorajar os judeus no término do templo. Põe aí, ó. Eu quero que você marque para você fazer um comparativo. Ageu teve 4 visões, assim diz o Senhor. Zacarias, diz o texto aqui, ó. Zacarias teve 8, tá aqui, ó. Opa, peraí. Zacarias teve 8 visões e todas elas de animação, animar o povo. Por isso que ele começa o texto dele de animar, tá bom? E esse encorajamento era para quê? Para onde? Para quando o templo estivesse pronto, que foi feito em 4 anos. Você lembra, né? Demorou 4 anos para o templo ficar pronto, depois do recomeço. Ele passou, na verdade, 15 anos parado, 1 ano de 24 dias de planejamento, isso mesmo, e depois mais 4 para ficar pronto. Então, dá 16 com 4, 20 anos, desde a deportação da Babilônia até o término do templo. Demorou 20 anos para construir e tinha bênção com o templo construído. Continuando a leitura. Na reconstrução da cidade, bem como no restabelecimento da fé e do governo. Os primeiros 8 capítulos são sobre a reconstrução do templo e os capítulos restantes, do 9 a 14, têm sido alvo de muitas discussões entre os estudiosos, pois parece ter sido escrito 30 anos mais tarde, gerando assim uma dúvida sobre a autoria de Zacarias. Entretanto, essa discussão não devem minimizar a importância da mensagem contida no livro. Há um destaque das visões pelo simbolismo apocalíptico encontrado. Tá? Então aqui, ó, professor, eu vou seguir o mesmo caminho do professor, o comentarista Antônio Antunes. Não vai na discussão se foi Zacarias ou se não foi Zacarias, do capítulo 9 ao capítulo 14, que parece ter acontecido somente 30 anos depois. Por quê? Porque isso aí é uma discussão que não vai nos levar a lugar nenhum. Porque, de fato,
existiu Zacarias. De fato, Zacarias profetizou. De fato, as profecias de Zacarias aconteceram. Então é isso que nós temos que nos atentar. Essa discussão, esse debate acaba sendo desnecessário, não aumenta e nem diminui a minha fé, porque eu sei que Zacarias existiu, eu sei que Zacarias foi sacerdote e foi profeta, eu sei que Zacarias foi contemporâneo de Esdra e de Ageu, eu sei que Zacarias profetizou e aconteceu. Ponto. Não vai por esse caminho que vai apenas discutir, mas não foi. Zacarias profetizou e aconteceu. Em que tempo? No tempo certo de Deus, tá bom? 1.3, a convocação geral ao arrependimento. Lembra que eu falei que tudo pode ser melhorado? A minha, a sua, a nossa vida pode ser melhorada? Essa é a pura verdade. Sempre temos do que nos arrepender. Por isso que é uma convocação de arrependimento do mesmo jeito que teve do livro de Ageu. Lembrando que os dois eram contemporâneos. Quando a obra do templo tinha pouco mais de 3 meses, a sua singeleza não se equiparava ao templo anterior. O povo se sentiu desanimado. Isso mesmo. Ageu diz o quê? Que o templo, esse templo construído com a volta da Babilônia, não se comparava com o templo de Salomão. E por isso algumas pessoas ficaram tristes, desanimadas. Se é para fazer desse jeito, é melhor não fazer. Você já ouviu isso? Se é para fazer desse tamanho, deixa isso quieto. Se não é para fazer da maneira correta, bora parar por aí. E Zacarias falou, não, gente, não fica desanimado com o tamanho desse templo, porque não tem templo na terra, esse ou o do Salomão, ou qualquer outro que se venha fazer que caiba a Deus. Então não é pelo tamanho do templo que nós vamos adorar a Deus, é pelo Deus que nós acreditamos, que é além do templo. Então Zacarias teve que animar o povo pelo tamanho do templo. E a gente vê isso onde? Igrejas. É mesmo, pastor? Vamos contextualizar? Se a igreja for muito grande, o pastor é bem sucedido, é usado por Deus. Se a igreja for menor, o pastor é um pastorzinho, ainda é pejorativo. Não mudou muita coisa não. Lá com Zacarias foi do mesmo jeito. Tá bom? Bora continuar. Esse comportamento de seus antepassados havia trazido o juízo de Deus sobre eles, culminando com o exílio babilônico. Do mesmo jeito, Deus falou, vocês estão honrando demais o templo, esquecendo do Deus do templo. E porque vocês estão esquecendo do Deus do templo, adorando mais o templo, cativeiro. Eita, é forte Jesus. A palavra do profeta é um lembrete de que acontecera no passado e de que eles estavam tendenciosos a repetir o mesmo erro, ignorando a restauração da casa do Senhor, numa clara demonstração de pouco ou nenhum interesse pelas coisas espirituais. Então, olha o que fala Zacarias capítulo 1, o verso de número 6. Eu quero ler. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais. Eles tornaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez menção de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. O que Zacarias está dizendo aqui nesse texto? Deus falou para se arrepender, não se arrependeu, teve cativeiro. Então ele está dizendo, não vayam por esse caminho, não sigam o caminho dos seus pais, de desconfiança, de rebeldia, porque eu peso a mão, eu posso vir com força. E Zacarias está trazendo a memória do povo. Não olhem para o tamanho do templo, olhe para o Deus do templo, tá bom? Esse foi o ponto de número 1, porque o povo não estava querendo uma vida espiritual. O povo estava querendo apenas o templo. O devocional de domingo, hoje, foi domingo, né? Hoje, dia 10 de setembro, foi muito interessante,
porque o pastor Júnior traz a história da mulher que lava os pés de Jesus com lágrimas. E ele colocou um texto muito forte assim, ó. O fariseu convida Jesus à mesa, mas não quer intimidade com Jesus. A mulher que lava os pés de Jesus não convidou Jesus para a mesa, mas honrou Jesus na mesa quando se prostra aos seus pés e lava com as suas lágrimas. Então, está bem aqui, o povo estava querendo o templo, mas não o Deus do templo. Eita, é forte. Vamos para o ponto número 2, as palavras proféticas de Zacarias. Bora ver algumas profecias no livro de Zacarias? Diz assim, ó. O profeta Zacarias recebeu de Deus mensagem de esclarecimento quanto ao seu desagrado em relação ao comportamento do povo. Palavras animadoras para a continuidade da reconstrução do templo e profecia messiânica, aqui tanto para construir o templo como fazer menção do Messias. E sabe o que me lembra aqui? Neemias. É mesmo, professor? Lógico, gente, ó, uma coisa liga com a outra. Vê quando ele manda lá para Neemias. Por quê? Neemias não teve que animar o povo? Eu e a Rose já ministramos para casais justamente nesse texto, que diz mais ou menos assim, eu não vou lembrar de cor, mas é mais ou menos assim. Lutai pelas vossas famílias, lutai pelas vossas casas, lutai pelos vossos filhos, lutai pelas vossas esposas, lutai pelos vossos companheiros, lutai um pelos outros. Então, Neemias anima o povo para ter uma luta coletiva de ver o muro ser construído. E o texto mais à frente dessa passagem de Neemias diz que o quê? Eu, Tony e Rose reconstruímos esse pedaço aqui, ó, do muro. Aí agora o pastor Eli e a pastora Ruth constroem outro pedaço do muro. O pastor Romualdo e a Patrícia constroem o outro pedaço do muro. A Edna e o Josiel, outro pedaço do muro. A Ariane e o Tom, outro pedaço do muro. Cada um começou a construir a sua parte no livro de Neemias. Por quê? Porque construindo a cidade, eles iam ter a cidade e a sua vida de adoração a Deus ia poder voltar. Ia ter aí a adoração de quê? De animação. Então teve uma animação, na verdade, né? Teve uma animação para eles. O livro de Neemias traz à memória o que Zacarias está fazendo. Neemias já havia feito também. Então anime-se e anime outra pessoa. Esse é o livro de Zacarias, trazendo animação para o povo continuar a obra. 2.1. Um jejum que não agrada ao Senhor. É interessante que não é a primeira vez que a gente vê de jejuns que não sobem a Deus, que Deus não se agrada, né? Como a gente leu lá em Ageu, Deus diz bem claro, não, perdão, Ageu não, eu estou confundindo, no livro de Salmo, de número 50, que foi do sábado passado, dia 9, que nós fizemos, eu e a minha Rose, que Deus falando assim, acaso eu me alimento de sacrifício de touros? Acaso eu tenho alguma coisa na terra que eu possa querer me alimentar? Eu me alimento de alguma coisa da terra? Salmo número 50. Fortíssimo. Se você não viu, acompanha aqui no canal, Salmo Descanso da Noite. Então Deus não precisa, eu falava para os jovens e repito para vocês, Deus não precisava do templo, Deus não precisa do templo, o templo foi feito para os homens, para que os homens pudessem ter um lugar de referência para encontrar Deus. Prova? Provo. Quando Jesus chega para a Samaritana, ela diz, os judeus falam que é lá, nós falamos que é aqui. Aí Jesus fala, nem lá e nem aqui, em espírito e em verdade. Qual é a prova que Deus não se preocupa com o templo? Que o templo não é para Deus, o templo é para nós, para a gente ter uma referência. Prova, provo, me mostra templo no céu. No céu deveria ter um templo, não deveria? Para adorar a Deus, mas no céu não tem templo, porque o templo não é para Deus. O templo é para que os homens tenham referência de onde buscar Deus. Recebe aí, irmão. Dá para já curtir, se inscrever, comentar, dar glória gloriosa. É desse jeito. Bora lá. O jejum que Deus não se agrada. Conforme vários comentaristas, os jejuns no 5º e no 7º mês lembrava, respectivamente,
a destruição do templo. Então, eles estavam fazendo um jejum porque o templo havia sido destruído. Desnecessário. Tem jejum desnecessário? Lógico que tem, irmão. Tem um jejum... Oh, Jesus. Deixa eu ler o texto, depois eu converso com você. E os assassinos de Gedelias, ainda que com boas intenções, esses jejuns eram instituições meramente humanas. Não havia sido ordenado por Deus e o objetivo era uma justiça baseada com obras de autorretidão. Então estavam fazendo jejum por eles, para eles, e não um jejum para Deus. Por exemplo, tem um jejum na Bíblia que não é para Deus. Tem um não, tem vários, mas eu quero citar um. Por exemplo, quando Daniel vai para a cova dos leões, fugiu o nome, é Dário? Misericórdia, Jesus, fugiu o nome do rei. Mas enfim, senão eu vou perder, vou ter que correr no final. É rei Dário mesmo. Propõe jogar Daniel na cova dos leões por causa da armação lá. Ele propõe, não. O pessoal faz aquela armação e Daniel vai para a cova dos leões. Ele proclama um jejum. Mas não foi um jejum para Deus. Foi um jejum de vontade dele. Então existe jejum na Bíblia que é vontade dos homens. E já outros jejuns que são proclamação de negar-se a si mesmo para poder oferecer o seu corpo em sacrifício a Deus. Então a gente tem essa passagem também. Mesmo sendo com boas intenções, não era para honrar a Deus. É desse jeito. Por exemplo, quem foi que... Foi Jezabel que disse que não comeria pão. Tem um jejum meio louco assim também, para dizer assim, não vou sossegar, a gente não come enquanto a gente não matar outra pessoa. Olha só que jejum louco, gente. Você acha que Deus vai receber isso? Não vai, tá? O povo não ouviu quando Deus enviou seus profetas com mensagens alertando-os sobre a necessidade de arrependimento e obediência à sua palavra. Isso aí, e não adianta, meus irmãos, o povo fala bem assim, que palavra? Pois é, desde depois de Moisés, nenhum profeta pode falar que Deus não avisou, nenhum filho de Deus pode dizer que Deus não avisou, porque depois de Moisés está escrito, tanto que quando Moisés morre, Deus diz o que para Josué? Não aparte da tua boca o livro desta lei. Então não dá para dizer que não tinha como meditar na palavra. Que palavra? A palavra de Deus estava lá pronta já. Deus fala primeiro para Josué não apartar dele, tá bom? Por isso praticavam um jejum e a penitência em sinal de tristeza e arrependimento mediante algumas situações. Então jejuava por conta própria. Sabe o que lembra? O desafio de Elias. Eles faziam o quê? Os profetas de Baal e de Azera se chicoteavam, estavam de jejum para ver que Azera respondia com fogo. E não foi. Elias refaz o altar, Elias ora e cai fogo do céu. E lembra como foi a oração de Elias? Mostra que eu sou homem de Deus, mostra que eu tenho poder, mostra que eu sou usado, mostra que eu sou o cara aqui na terra. Porque tem orações que são assim, não tem? Mas qual foi a oração de Elias? Mostra que tu és Deus em Israel. Elias disse, eu não estou nem aí para mim. No entanto, que tu se mostre para este povo quem é o Deus daqui de Israel. Eita, glória gloriosa. 2.2. A causa do cativeiro. Ele traz à memória a causa do cativeiro. E a gente já tem livro de Daniel. Jeremias foi o que mais profetizou porque que Jerusalém ia cair, o rei ia ser preso, morto. Então Jeremias é ele. Professor, hoje você está citando vários profetas. Vai chegando no final do trimestre e a gente vai ter que relembrar o que estudamos. Então não dá, irmãos. É Jeremias. Jeremias, Ezequiel, Daniel nem tanto. Quem profetizou mais a queda da Babilônia foi o próprio Jeremias. Jeremias foi o profeta que mais traz
a menção ali. Ele é o profeta da invasão e não quiseram ouvi-lo, né? Ezequiel já foi no próprio cativeiro. Então, Jeremias fala muito bem isso aí, certo? Diz assim o texto, ó: Deus diz por meio de Zacarias que a terra de Israel ficaria arrasada, porque o povo havia desprezado suas palavras e não escutavam a mensagem que os profetas traziam em seu nome. Ou seja, porque se eu abandono a palavra de Deus, é igual o presbítero Éder, ele pregou na nossa ceia, sábado, dia 9. E ele disse bem claro: um evangelho que não me constrange, um evangelho que não me incomoda, não é um evangelho, porque o evangelho está sempre dizendo para mim: você está errado, melhore, jejue, consagre, leia, estude, ajude, ame, console. Então, se você não está fazendo isso, você vai ser sempre constrangido pelo evangelho. E a palavra de Deus era do mesmo jeito. Corrija, correção, orientação, caminho, ler, estudar, meditar, permanecer. Então, Zacarias traz essa memória para todos nós. Por isso que a terra de Israel seria arrasada. A desobediência era a fonte de toda a queda, de toda aquela situação que viria na Babilônia. O povo de Israel era um povo poderoso, que havia sido predestinado por Deus para ser um povo escolhido, no qual descenderia o Messias, mas se tornaram desprezados, insignificantes e estavam em sua prática por permissão do rei persa. Então, veja só, um povo tão poderoso, um povo que tinha tanta autoridade, um povo que podia tanto, passou a ser subjugado, né? Um povo que deveria dominar foi dominado. Um povo que deveria ser exemplo passou a ser chacota. Então, isso aconteceu com o povo de Israel. Por quê? Desobediência. Tudo, irmão. O pecado original é desobediência, irmão. Você pode falar, pode ter qualquer outro pensamento, mas o pecado gerou em desobedecer. Esse é o pecado primórdio. Desobediência. Deus disse: não coma. O que o casal fez? Comeu. Fez o quê? Desobedeceu. É porque queria ser igual a Deus. É porque... Não, esquece, irmão. Esquece isso aí. O pecado original é desobediência. O pecado da humanidade é baseado em desobedecer a palavra. Eu me separei da minha mulher. Por quê? Desobedeci a palavra. Eu matei alguém. Por causa de quê? Desobedeci a palavra. Eu não vou visitar os órfãos. Por quê? Desobedeci a palavra. Eu não oro pelos meus amigos, inimigos. Eu não oro. Está fazendo o quê? Desobedecendo a palavra. Eu deixei de congregar. Porque fez o quê? Desobedeceu a palavra. Eu me desviei do caminho. Porque desobedeceu a palavra. O pecado original é desobediência. Deus disse: não coma, e eles desobedeceram e comeram. Ponto. O povo estava desse jeito, tá bom? Aquele povo estava ferido em seu orgulho nacional. No entanto, não conseguiram perceber que tudo fora consequência das más escolhas que fizeram. Escolher em desobedecer. É isso aí. 2.3. Visão do reino messiânico. Agora já vamos lançar lá para Jesus, né? Lá para Jesus, porque Jesus já veio, já reinou, já foi morto e já ressuscitou. E voltará para reinar e voltará com poder e grande glória. Olha a mensagem messiânica aqui. As visões do reino messiânico encontram-se no capítulo 9 ao 14 do livro de Zacarias. Eles dizem respeito ao reino messiânico. Zacarias, confundi o nome. Bora ler alguns versículos, que é tudo no livro de Zacarias. Não precisa nem ficar folheando Bíblia, Dá para fazer isso na escola dominical, né? Pedir para alguém sempre estar lendo aí, todo no livro de Zacarias, todos eles. Vamos lá. Eu vou ler com você. Diz assim: era bom que tivesse alguém, né, na minha sala para eu poder dividir essa leitura aqui, Mas Zacarias, capítulo 9. Bora lá.
Zacarias, oh meu Deus, quando eu inculco o nome na mente, irmão, para tirar é só a graça. Zacarias capítulo 9, verso de número 10. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Quem vai ser esse poder? Jesus. Do Oriente ao Ocidente, do Norte a Sul, de uma ponta a outra, Jesus dominará, tá bom? O pastor rejeitado, vamos ver o pastor rejeitado? Aí tem que ler o capítulo 11 todo. Aí não dá para a gente ler o capítulo 11 todo. Oh, Jesus, eu devia ter marcado aqui. Então não vai dar para ler o capítulo 11 todo, tá bom? Que ele pede para ler o capítulo 11 todo. Mas vamos continuar. Aí você lê o capítulo 11. O povo rejeitado. Aí capítulo 12 e 13. E a gente tem a soberania divina, capítulo 14. E o profeta, a profecia de Zacarias. Agora a gente volta para a profecia de Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exalta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Te lembra alguma coisa? Te lembra alguma passagem bíblica isso aqui? Jesus com entrada triunfal em Jerusalém. 9:9 nos dá referência muito bem clara de Jesus. A gente encontra isso aqui, ó, lá em Lucas 19:38, João 1:49. Tá aqui, nota de rodapé. Eita! Zacarias falando do reino messiânico. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês. E vamos agora, vamos não, gente, continuar. Misericórdia aí para o ponto 3. Ainda falta um texto aqui para ler com vocês. Né? A profecia de Zacarias 9:9 foi cumprida cabalmente na entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Apesar daquele tempo de dificuldade, o profeta trazia uma mensagem de esperança em um futuro melhor, quando finalmente o Senhor reinará sobre a terra. Os autores dos evangelhos fizeram muitas citações do livro de Zacarias, mais do que qualquer outro profeta menor, o que indica a forte preocupação messiânica de Zacarias ao olhar para o futuro do povo de Deus. Então, Zacarias é muito citado no Novo Testamento. Eita glória! 3.3. Como vamos aplicar Zacarias para o dia de hoje? Bora ver como vamos aplicar? Diz assim, Zacarias para o dia de hoje. Zacarias se viu diante de uma cidade cheia de pessoas apáticas, desanimadas e sem esperança de dias melhores. Por isso, sua mensagem da parte de Deus foram palavras de estímulo e de motivação. Havia um sentimento de uma obra que realizava ser de pouco valor. Então, a motivação é assim, irmãos. Mais uma vez, palavra de motivação, né? É igual aqui o canal, posso fazer até esse comparativo. Às vezes a gente entra em contato com algumas editoras, com algumas livrarias, com um pessoal que poderia dar um suporte para o canal, seja ele cedendo livro para a gente fazer review, e mais cedendo livro, isso mesmo, bíblias, livro, dando, vamos dizer assim, um apoio ao canal. Aí eles perguntam primeiro assim, ó, quantos inscritos você tem? Aí você fala, eu tô com 9.000. Ah, que legal. Quantas pessoas você faz na live? Ah, em média 60 pessoas, 50, dependendo do dia. Em média umas 50 pessoas ao vivo. Ah, que legal. Ah, depois a gente retorna o contato. Espera, irmão. Como diz a minha terra, mas espera sentado, que em pé vai cansar. Então, eles até hoje
pessoas elas medem as outras ou os projetos pela quantidade, pelo tamanho que ele é. Você pode falar assim, ó, o meu canal, se eu falasse hoje para qualquer editora, qualquer uma, sem ressalva, qualquer um, ó, eu tenho o meu canal e ele tem 1 milhão de inscritos e eu gostaria de saber se você poderia me ceder um livro qualquer. Meu irmão, eu ia ter que sair desse quarto aqui que eu tô para montar uma biblioteca para ter tanto livro. Ah, professor, mas não é justo? Não, não é justo, porque ninguém nasce grande. Então foi isso que Deus estava dizendo para Zacarias. Zacarias, o povo está desanimado por causa do tamanho do templo. E eu sou o que para eles, Zacarias? Fala para eles, quem sou eu? Então, pastores, eu tenho uma palavra animadora para você, professores. Eu já dei aula, não foi 1, 2, nem 3 vezes, para um aluno. Um aluno, e isso nunca me desanimou. Por que não desanimou você, professor? Primeiro, eu entendi qual é o meu chamado. O meu chamado é ensinar para 1 ou para 1 milhão. Eu ainda não ensino para 1 milhão, mas eu ensino para 1. E quem sabe, se esse 1 que eu estou ensinando não vai ensinar para 1 milhão, mas quem ensinou para esse 1 sou eu. Foi eu. Foi o dom que Deus me deu de ensinar. Então não desanime com o tamanho da sua escola dominical. Ah, professor, desanimador. Algum tempo eu sofri com isso. E sabe como foi que eu me libertei de ter somente uma pessoa na escola dominical? Quando eu criei o meu canal, Bíblia para o Cotidiano. Eu me libertei. Por quê? Porque eu não gravo para ninguém. Eu falava hoje para a mocidade, né? Porque hoje é domingo, quando eu estou gravando. E eu falava assim, eu amo dar aula. Sou apaixonado por isso aqui. Queria eu viver só disso aqui. Porém, esse processo não é legal. Não é um processo, é o melhor processo. Não é, por quê? Estou sozinho. Na minha sala, quando eu dou aula presencial, um lê um versículo, o outro lê um texto aqui, aí um já vem com a ideia, o outro já vem com a dúvida, o outro já vem com esclarecimento. Isso é aula, irmão. Isso é top. É top. Gostaria eu de poder dar aula com umas 2 pessoas aqui. Um separando todos os versículos, o outro lendo aqui um texto, a gente conversando sobre o assunto. Então veja, amo fazer o que eu faço, mas o processo às vezes desanima. O processo. Mas o fim é gratificante. Então eu me libertei, professores. Para mim tanto faz. De verdade, não é soberba. Veja, eu tenho que falar cuidado, né? Porque as pessoas distorcem nossas palavras. Não é soberba. Mas para mim tanto faz. Se a minha sala tem 1 ou se tem 10, se tem 100. Para mim não faz diferença nenhuma. De verdade, porque eu estou gravando só. Então já de estar só, eu me acostumei e eu entendi quando uma vez, se eu não me engano, foi uma frase do Billy Graham, não me lembro exatamente a frase, mas se eu não me engano dele, que um dia disseram para ele, Billy, você não tem noção de quantos milhões de pessoas você alcança. Porque você fala de Jesus para uma, essa uma fala para 10, essa 10 fala para 100, essa 100 fala para 1000, essa 1000 fala por 1 milhão, porque aprendeu com Billy Graham, ele fala que é uma pessoa íntima, né? Então, professor, desanima não, é uma palavra de encorajamento para você. Dê aula para 1. Dê aula para 1 e dê como fosse a pessoa mais importante que você tem. É o seu aluno, é a sua aluna, mesmo que seja 1. Eu precisava falar isso, animar, porque a lição de hoje está falando sobre encorajamento. Não se preocupe com o tamanho da sua sala. Se preocupe em ensinar a palavra de Deus bem ensinada na sua sala. Amém? Que Deus abençoe a sua sala. Vamos lá? Diz aqui 3.1. Olhar para o futuro com esperança. Olha para o futuro com esperança. Olha, diz assim, ó. O chamado ao arrependimento iniciou a profecia de Zacarias, de 1 a 6, que nós já lemos, tá? O trabalho da obra estava progredindo, mas o povo precisava ser chamado novamente à obediência, à pureza. Zacarias, capítulo 7 e 8. Aí você tem que ler o capítulo, tá bom? A política internacional sofreu reverses quando os gregos derrotaram a Pérsia perto do fim
do final do ministério de Zacarias. Este período de incerteza trouxe novas profecias. Constantemente, o povo de Deus precisa ser chamado à obediência de sua palavra e à santificação. Isso significa que cada cristão deve primar por um relacionamento genuíno com o Senhor, não apenas conhecendo sua palavra, mas também a colocando em prática em sua vida. Aí a gente vem para o Novo Testamento. Não seja apenas ouvintes, mas seja praticante. É o que nós precisamos. Por exemplo, como eu falei para vocês, professor, você escuta quem para dar aula? Depende do assunto. Eu aprendi também, eu estou ensinando para vocês isso. Eu aprendi que eu tenho que aprender com pessoas que são excelentes naquilo que ele ensina. Casais, referência, Josué Gonçalves. Referência, Mark Anderson. Referência, Cláudio Duarte. Referência, a Hernandes Dias Lopes. Referência, Ângela Cirilo. Referência, Helena Tanuri. Isso é casais. Se eu quero estudar sobre família e sobre casais, são esses aqui. Referência de exposição de texto. 2. Hernandes Dias Lopes e o Eliseu Rodrigues. O próximo trimestre vai falar sobre discipulado. Sabe quem que eu vou estudar para falar discipulado? Douglas Gonçalves, do canal Jesuscope. Ele é a minha referência de discipulado. O discipulado que ele ensina, que ele aplica, para mim hoje é excepcional. Outro discipulador sensacional. Na verdade, são dois. O Luiz Hermínio, apóstolo Luiz Hermínio, e o pastor Luciano Subirá. Trata muito de discipulado. Nós, assembleanos, não somos tão bons quanto. Somos bons de falar, mas não somos bons de executar. Não é que não temos, é que tem outros ministérios que sobressaem sobre o discipulado. Isso é verdade, irmão, temos que ser honestos com o que nós estamos falando. Nós somos muito bons em evangelizar. Culto ao ar livre, evangelização, aceitou a Jesus, glória a Deus e depois problema seu, se vire. Essa é a realidade da grande maioria. E tem igrejas que trabalham o discipulado muito melhor do que a nossa. Então você no próximo trimestre que vai estudar sobre discipulado, acompanha Jesuscope, o Douglas. Hoje ele vai ser a minha base de busca de discipulado. Então você tem que buscar estudo de pessoas discipuladoras. Por exemplo, eu descobri um rapaz, já um senhor, né? O Uziel Gomes. A gente é apaixonado por ele. Caio, põe bem aí, Caio. Ele é doutor, bacharel, professor, pastor, presidente e ele fala muito da hora. Essa coisa velha aí, cara, top. Ele dá aula da CPAD. Então, pega, irmão, para estudar pessoas que são boas naquilo que elas ensinam. Se são referências naquilo que ela ensina, tá bom? Pega essa parte do estudo. Põe na mente de buscar pessoas que são boas naquilo que elas estão te ensinando, para que você tenha essa referência de uma vida pautada na palavra de Deus. Busca essa referência, né? Como diz aqui, ó, né, o finalzinho para eu ler para você de novo. Isso significa que cada cristão deve primar por um relacionamento genuíno com o Senhor, mas não apenas conhecendo a sua palavra, mas também colocando-a em prática em sua vida, que é o discipulado, que é o próximo. Aprenda com quem é especialista naquilo ali. Faça um todo, mas se dedique a alguém que sabe muito sobre aquele assunto, tá bom? Pratique a palavra, não seja apenas ouvinte, mas praticante. 3.2, reconstruir vidas. E aqui eu já quero pedir oração para você. E eu gostaria muito, você que me acompanha, que tem um carinho pelo canal Bíblia para o Cotidiano, colocasse um comentário agora. Vai ser mais ou menos em 1 hora de vídeo. Mais ou menos isso, né? Que eu vou editar, não sei que tempo vai ser ainda. Que você orasse por um projeto. Eu e a minha Rose.
a gente carece das suas orações. Eu e a Rose estamos planejando para o próximo trimestre, o 4º trimestre, falar sobre a revista da editora Central Gospel. Eu vou tentar colocar ela aqui, de um lado ou do outro. Não sei que lado eu vou colocar ela, mas eu vou colocar ela aqui. O tema é restaurando relacionamento familiar. Estamos estudando a possibilidade de vir aqui, eu e a Rose, ela do meu lado, a gente aqui, e dar essa aula. Um trimestre inteiro, o 4º trimestre inteiro. Então ora. E eu vou saber que você ouviu até aqui e vai orar por mim se você colocar no comentário assim: oração pelo pastor Tony e pela pastora Rose. Ou o irmão Tony, a irmã Rose. Professor Tony e professora Rose. Pelo casal Tony e Rose. Se você colocar aqui, eu vou saber que você assistiu até agora e vai orar por esse projeto. É uma revista que vai falar somente sobre relacionamento familiar. Um trimestre inteiro da Central Gospel. Se você puder, me ajuda em oração. Eu garanto a você que vale muito mais do que dinheiro. Tá bom? Vamos lá? Muito mais do que a reconstrução do templo, da cidade e da vida civil, a vida do povo precisava ser reconstruída com Deus e em Deus. Estavam reconstruindo os alicerces do templo, mas não os alicerces da fé. Por isso, o profeta os fez lembrar de como chegaram àquela lamentável situação. Era preciso retirar os entulhos da desobediência e rebeldia contra Deus, deixando fisicamente em Jerusalém como prova da indiferença à palavra de Deus, mas também retirar os entulhos do pecado que ficou no coração daquele povo. Por isso, Zacarias os convoca à pureza e os anima, mostrando-lhe que a bênção e um futuro cheio de esperança, dias melhores viriam e superaria todos aqueles momentos de angústia e perplexidade e aflições. Gente, essa parte aqui, esse texto ele é maravilhoso. Ele diz assim, a gente não tem que somente construir o templo, reconstruir o templo. Nós temos que reconstruir a nossa vida espiritual. O rei Dario já nos deu oportunidade de reconstruir o templo, reconstruir as nossas casas. Mas e a nossa vida espiritual? Como é que nós estamos? Estamos reconstruindo mesmo? Estamos empenhados em reconstruir mesmo? Precisamos reconstruir. Eu achei muito top essa visão do pastor aqui. Não somente reconstruir o templo, mas precisamos reconstruir a nossa vida espiritual. Estamos sempre em aprendizado. Tá top demais essa lição. 3.3. Realizando a obra de Deus. Como é que tá você em realizar a obra de Deus? Tá se empenhando? Tá se dedicando? Tá se esmerando? Tá se preparando para que você esteja sempre apto para poder dar o melhor para Deus? Me diga aí você. Os judeus, ao regressarem do exílio da Babilônia, tiveram um enorme desafio para reconstruir a cidade e o templo que estavam totalmente destruídos. Isso só aconteceria com o acompanhamento e a dedicação de todos. O desafio era grande, mas a união do povo ajudaria a superar os obstáculos que havia na realização daquela obra. O privilégio que receberam de voltar à terra natal trazia também a responsabilidade de tornar habitável novamente. Existia muito trabalho a ser feito e cada pessoa tinha habilidade para este ou aquele trabalho, mas não bastava ter habilidade, era preciso disponibilidade de todos para a realização da obra. E aqui eu pego tanto quanto pesado.
Do que adianta você saber cantar se você não quer cantar? Do que adianta você ser o melhor guitarrista se você não quer tocar? Do que adianta você ser o melhor professor, formado nas melhores faculdades, bacharel, doutor, PhD, seja lá o que for, maior cargo do ensino se você não quer ensinar? Do que adianta você ser o melhor pedreiro, o chefe de obra que tem se você não quer levantar um tijolo? Top também. Não importa o talento que você tem se você não quer usar na obra do Senhor. Não importa a habilidade que você tem. É por isso, não estou dizendo que concordo ou que discordo. Eu quero trazer a memória e não vai estar nem aberto para discussão. Não vai estar nem aberto para discussão, isso que eu vou dizer. Tinha um vídeo rolando outro dia de uma moça dizendo que estava orando para Deus santificar o altar. Você viu? Não adianta comentar que eu não vou responder o seu comentário. É só para trazer a memória de algo. Veja só. Ela dizia bem assim, que ela orava para Deus limpar o altar. E ela dizendo que Deus falou para ela, tá bom, eu limpo o altar dos falsos profetas, dos falsos pregadores, dos falsos ministros, mas eu coloco quem? Eu coloco você? Aí ela diz no vídeo, eu não. Então, o que é isso? Eu peço para Deus purificar o altar e Deus diz, eu vou levar você, eu digo, eu não, levanta outro? É hipocrisia. Não faz isso não. Eu não posso pedir para Deus aquilo que eu não posso estar disposto a fazer. Eu não posso dizer para Deus, me dá o dom de pregar. Se na hora de pregar que Deus vai matar, eu digo, não, Senhor, é pesado demais, eu quero pregar que Deus vai dar vitória. Então eu não posso. Meu pastor Eli, que me acompanha, não sei se ele vai me acompanhar todo, que ele vem na minha aula, só pegar umas dicas aqui, outra ali, porque ele é professor mestre, o meu pastor Eli, ele vem só pegando umas coisinhas aqui, outra ali, né? Não sei se ele vai me ouvir aqui, mas ele fala sempre. O cidadão pega o microfone e fala, por que ninguém fala mais em oração? E por que ninguém fala em orar? E só quer pregar outra coisa? Aí o pastor ele fala assim, meu filho, você está com o microfone na mão. E por que você não vai pregar sobre oração? E por que você não vem orar? Porque assim, eu quero que os outros orem, mas eu não venho orar. Eu quero que os outros peguem contra o pecado, mas quando chega a minha vez de pregar sobre o pecado, eu prego sobre outra coisa. Então eu não posso pedir para Deus fazer algo se eu não estou disposto a dizer, eita glória, o que disse Isaías. Eu não posso pedir para Deus dizer assim, envia missionário, sendo que eu posso ser o missionário. O que Isaías disse? Eis-me aqui, Senhor. Quem enviarei? Isaías podia dizer o quê? Eu vou jejuar para Deus mandar alguém. Eu vou consagrar para Deus mandar alguém. E por que não pode ser você? Entendeu a grandeza, o perigo do negócio que o pastor está colocando aqui? Não adianta ter habilidade se você não quer usá-la. Não adianta você ser um bom sonoplasta e dizer que o som está ruim e você não se candidata a arrumar o som da igreja. Não adianta você ser um bom digitador e a letra está escrita errada, conhece o português perfeito, né? Rebuscado, palavra, nem sei como é que se a palavra é essa mesmo, um português limpo, perfeito de dicionário, e você vê a letra da música lá errada e você não tem coragem de dizer, deixa eu corrigir aqui, irmão. Não, só criticar, está errado, está errado. Candidate-se você. A obra de Deus tem lugar para todos. Eu estou lhe animando para que você seja esse instrumento na mão de Deus. Tá bom? Bora terminar? Zacarias nos anima e eu tenho que animar vocês. Seja você essa pessoa que vai fazer a diferença. Conclusão nos diz assim. A mensagem maravilhosa do livro de Zacarias para todos que buscam aprender sobre o amor e o cuidado e o zelo de Deus para com o seu povo, sua misericórdia, aliança e todos os que o buscam com sinceridade de coração, arrependimento de seus pecados. Então, ele diz, quer se arrepender?
Tem reconciliação. Quer se arrepender? Tem restauração. Quer se arrepender? Tem algo novo. Deixa eu ler algo que eu deixei marcado aqui em Zacarias, para encerrar. Zacarias capítulo de número 12, o verso de número 10. E aí eu encerro a nossa escola dominical de hoje. Diz assim, ó: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o plantearão, como quem planteia por um ungido, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Está falando de quem? Remetendo para quem? Para Jesus, filho de Davi. Aonde? Em Jerusalém. Lamentaram porque o penduraram, o transpassaram e fizeram o quê? Com o quê? Chorarão amargamente, como se chora por um primogênito. E o que ele era? Primogênito. Zacarias, do capítulo 9 ao capítulo 14, aponta para uma alegria eterna, uma restauração eterna. E essa restauração é Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Eu já estou com saudade, estou com vontade de chorar. Estou com saudade de vocês já para o próximo trimestre. Que ainda olha que falta a lição 13 ainda. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Ora por mim e pela Rose, para que a gente possa ter disponibilidade, estar dispostos a ajudar outros. Por aqui, o Tony Pinho. E quem sabe eu posso dizer por aqui, o Tony e a Rose. E o canal Bíblia para o Cotidiano. Que Deus abençoe vocês, não só hoje, mas para sempre. Porque Jesus voltará para buscar a sua igreja com poder e grande glória. Seja animado no dia de hoje, em nome de Jesus.